Bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Hoje nós estamos aqui na edição Hard Tech. A Larissa, né, ela está sendo premiada nesse momento, então eu vim representar ela. E nós estamos recebendo aqui hoje o Alexandre Lopes, representante da CDL, e o professor João. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço, Suzana. Prazer estar nesse evento e neste podcast, é uma grande alegria. Exatamente. Satisfação também estar nesse podcast com vocês, esse evento maravilhoso, né? Ainda mais do lado do meu amigo Alexandre, parceiro de longa data. Muito obrigado. E aí, queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês. Quem é o Alexandre, quem é o João, né? Qual o papel de vocês, né, na sociedade, em Itajubá? Para falar do Alexandre, né? Tem que falar um pouco da CDL. A CDL é uma instituição que está em Itajubá há mais de 50 anos e ela foi uma das grandes instituições que ajudaram a criar esse ecossistema de inovação que é a Inovar. Ela é uma instituição fundadora da Inovar. No momento que ela passava por dificuldades, várias instituições, não somente de educação, FACESM, por exemplo, e instituições que representam os empresários, levantaram essa associação que é a Inovar, que consiste em uma junção de uma parceria de várias associações e poder público. Então é uma forma de garantir que esse ecossistema, a palavra ecossistema, seja realmente válida nas interações entre o empresário de Itajubá, a universidade, as faculdades e o poder público. Tirando qualquer orgulho, tirando qualquer objetivo pessoal ou institucional único. A gente sabe que se Itajubá crescer nesse sentido, em prover tecnologia e ser referência nacional, quem sabe internacional, a cidade como um todo vai ganhar. Vai se gerar mais impostos, o município vai arrecadar mais e vai poder investir na própria cidade. Vai gerar mais empregos, tanto no hospital, para a enfermagem, para os médicos, para quem limpa a rua, ou seja, dos empregos, desde os mais simples até os mais complexos, todo mundo sai ganhando. E eu já fui presidente da CDL e hoje estou como diretor. E o nosso papel aqui hoje na feira é falar um pouco de uma ferramenta muito interessante que nós trouxemos aqui, mas vou deixar isso mais para frente. Isso, segura aí. Deixar mais para frente, deixar o João falar um pouquinho, então vamos guardar para a gente dar continuidade. Tá ótimo. Perfeito. Bom, como você disse, né, eu sou o João e eu tenho formação em filosofia. O pessoal me conhece como João Amaral, né? Normalmente eu apresento com o nome e o último sobrenome, mas é João Vitor. Eu tenho formação em filosofia pela Universidade Federal de Lavras, sou especializado em filosofia política e economia, mas sempre estive no nicho da ética, do campo moral, que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? Além disso, eu trabalho também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Sou assessor parlamentar, deputado estadual Bruno Engler, mas a minha atividade sempre é conciliada com a carreira de professor. Então, desde aí mais ou menos 2020, eu venho construindo uma carreira de lecionar, sempre tive essa inclinação de tudo que eu aprendo eu quero ensinar, né? E aí, nesse caminho, fui conhecendo vários amigos, várias pessoas que possuem os mesmos princípios, que possuem aquela consonância moral, o Alexandre é um deles, e desde então tenho me colocado à disposição em Itajubá, na região, para ministrar palestras, enfim, bate-papos, voltando especificamente para isso, para clarear a mentalidade do público geral em relação a assuntos que parecem mais complexos. Quando a gente fala de filosofia, o pessoal pensa em coisa complexa, e não é. Está falando da ética do seu dia a dia, da moralidade, da justiça, enfim. Então, o meu papel enquanto professor é esse, né, de divulgar e de propagar esse conhecimento que deve ser compartilhado para todos, né? E imagino e espero também que hoje a gente consiga aplicar de boa forma esse conteúdo aqui nesse bate-papo. Com certeza. E é interessante você estar falando isso, porque a gente estava conversando antes, né? São assuntos que foram deixados de lado, né? As pessoas não falam, o jovem principalmente, não tem interesse, né? Exatamente. Então acho que por fato de você ser jovem também isso favorece, né? Influencia, né? Os jovens a quererem conversar com você sobre o assunto. Interessante. Sim, por isso passou aquela meninada toda aqui. Exato. Professor, quer ver? Exatamente, já tem um link, né, uma conexão que é muito importante. Né? Essa conexão ela acaba gerando um vínculo
E esse vínculo abre oportunidade para você influenciar positivamente o jovem, né? Qualquer pessoa é assim, quando você vai tentar convencê-la de algo, a primeira coisa que o determinante ali é se ela conhece você e se ela confia em você. Exato. Depois disso o caminho é muito mais tranquilo, né, Alexandre? E aí eu acho que esse vínculo, né, com os alunos acaba facilitando muitas vezes o esclarecimento de conteúdos que parecem muito distantes, mas não são. E você está falando e vem, né? Eu tô dando os insights aqui, porque hoje, para a gente pesquisar um assunto, é extremamente, a gente, eu digo jovem, né? É muito difícil, a gente tem preguiça, é ansioso, é impulsivo, a gente quer aquela coisa na hora. Então, a partir do momento que uma pessoa, ela traz essa informação, isso se torna verdade. Exato. Ela não vai lá conferir se é verdadeiro ou não. Exatamente. Então, o seu papel ele é muito importante, a informação, a comunicação que você transmite, isso é muito, porque isso vai se tornar uma verdade para esses jovens, não é? Exato, e um conteúdo, um conhecimento bem aplicado, ele se torna um pilar na sua vida, né? Então, assim, você começa a construir a sua vida sempre baseada em certos pilares fundamentais para depois você erguer um edifício, né? Seja um edifício financeiro, um patrimônio, uma vida, de fato, construção de uma família. Você precisa de pilares. Sem esses pilares, você não constrói. Né? É o que a gente fala, é a base, né? A base ela precisa ser forte ali, né? Exatamente. Mas, Alexandre, quero agora que você falou um pouquinho de CDL, mas eu queria que você explicasse para quem não conhece, o que é a CDL? Sim, CDL é Câmara de Dirigentes Lojistas. É uma instituição que está presente em mais de 2.000 cidades no Brasil. É a maior instituição de representatividade empresarial do varejo do Brasil. Então, desde o Amazonas, no norte, até o Rio Grande do Sul, você vai encontrar uma CDL. E a CDL tem esse perfil, não somente olhar para os desejos, para os anseios específicos dos empresários, mas ele sabe que está inserido numa sociedade que economicamente precisa crescer, não somente economicamente, mas como socialmente, para que o empresário, as empresas cresçam também, né, nesse mesmo impulso. E isso é uma coisa natural. Se você é um empresário predador, você acaba sendo ruim para onde a região ou a sociedade onde você está inserido, e você acaba mais sugando do que deixando algo positivo. O algo positivo é distribuir coisas boas, coisas desde dinheiro, recursos, até atitudes. E isso é o papel da CDL em todas as cidades que ela está presente. Ela tem uma representação em Belo Horizonte através da federação e em Brasília através da nossa confederação. Então ela influencia não somente a sociedade em si, mas também especificamente os meios que conseguem manejar a sociedade, por exemplo, poder público, o poder judiciário, o poder legislativo, o executivo, conforme eu falei, influenciar, igual o João falou, de forma positiva. E essa influência vem sempre de uma boa postura, através de condutas morais positivas, de objetivos nobres, né? Se a pessoa com que você está relacionando, seja um deputado, um prefeito, ou qualquer outro empresariado, vê que você está ali só para sugar com objetivo pessoal, aquela conversa, aquela parceria não flui, não tende a crescer. E da mesma forma que o João falou, né, com os alunos, esse modo de lidar, onde o objetivo é nobre, onde o fim útil é nobre, traz um crescimento exponencial. Não um crescimento de a Suzana, o Alexandre, mais o João aqui vai dar 3, não. Vai dar 3, vai dar 4, vai dar 5. O conjunto dos esforços nobres trazem um resultado muito interessante. E é isso que a CDL acredita, é isso que ela procura fazer. Não só para a sociedade como um todo, mas para os seus associados internamente. Isso que eu ia perguntar. É possível se associar. Então, os lojistas, eles se associam e aí a CDL vai apoiar de várias formas esses associados. Exatamente. Só aqui em Itajubá nós temos quase 400 associados. Poderia ter mais. Poderia ter muito mais, muito mais. Então é um trabalho de formiguinha. E não é um trabalho fácil, porque cada diretor, presidente, todos têm uma vida própria nas suas empresas. Então todo o trabalho que a gente faz na CDL é um trabalho voluntário. Então a gente tira o tempo nosso que a gente poderia estar dedicando na empresa, ou crescendo mais, ou fazendo outras coisas, para fazer com que o bolo cresça, não olhando somente para a nossa fatia, né? Tem
algum projeto específico que a CDL Itajubá ela desenvolve aqui na cidade que você gostaria, né, de falar para a gente, de compartilhar? Sim, tem sim. Desde projetos sociais ou projetos também para o associado. Eu queria destacar um projeto social muito interessante que a gente começou a implementar esse ano, em ajuda ao hospital de clínicas, eu ia falar hospital escola, HCI, hospital de clínicas agora, mas já faz um tempo, mas fica na cabeça. Eu estava conversando com eles, com o pessoal da HCI sobre isso. É comum, você não é o único, fica tranquilo. O nome ficou no imaginário da comunidade. Você não é o único que faz associação, tá tudo bem. O hospital de clínicas, que eles têm uma demanda muito importante do enxoval. O que é o enxoval? É os lençóis, o material cirúrgico, toda a parte de tecido que é composto, que é utilizado pelo hospital, eles têm uma demanda muito grande. E a gente, para ajudar, ao invés de dar simplesmente um recurso para eles poderem comprar o material pronto, a gente desenvolveu uma parceria com o presídio, utilizando a própria mão de obra dos internos, né, são indivíduos privados de liberdade, para confeccionar tudo que é usado no hospital. Todo o kit desse enxoval. Então o hospital ele compra o tecido muito mais barato e utiliza a mão de obra que fica interna no presídio. Também é uma mão de obra mais barata, mas também contribui muito na recuperação daquela pessoa que está ali. Com certeza. Acho que na pessoa, na população, né, para o próprio HCI, acho que ela só contribui positivamente. E o preso que está ali, ele vai sair. Então ele precisa se ocupar com algo mais produtivo, ter uma perspectiva de melhora, porque quando sair ele sai com a cabeça melhor, não pior do que ele entrou. Então, insistir e prover desses trabalhos dentro do presídio ajuda demais. Então, esse é um projeto que a CDL se orgulha muito e está contribuindo para a cidade de Itajubá. E agora, gente, como a gente está no evento, né, de tecnologia e inovação, vamos puxar um pouquinho para esse assunto. E voltando para o nosso associado, nós lançamos esse ano também uma ferramenta de IA, inteligência artificial, voltada exclusivamente para o varejo. Então, todo mundo conhece, por exemplo, o ChatGPT, né? É muito popular. Então, para explicar o que é essa ferramenta, é como o empresário tivesse um ChatGPT exclusivo, personalizável, para atender o seu cliente. Então ele vai configurar essa inteligência artificial com todo o conhecimento do seu produto, do seu serviço, das características físicas e técnicas do seu produto e também do seu serviço. E tudo que você oferece, você consegue jogar ali todo esse conhecimento dentro da inteligência artificial. Inclusive você consegue configurar a maneira como ele vai atender o seu cliente, se vai ser uma maneira mais simples, mais formal, se ele vai ter um perfil mais de consolidador, ou vai ser um perfil mais objetivo, sem dar muita firula. Então você consegue configurar a forma como ele vai lidar com o seu cliente. E a grande vantagem é que você tem um computador, uma inteligência artificial respondendo o seu cliente a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele não substitui totalmente o ser humano, o atendente ser humano, mas ele inicia uma primeira conversa, ele envia as primeiras informações, ele é capaz de enviar fotos, enviar vídeos, se você pré-configurar, até mesmo se você configurar, informar um orçamento para o cliente. E até mesmo efetivar uma venda, tudo configurado. Muito interessante, e porque a gente estava também conversando um pouquinho sobre isso, que hoje o perfil do consumidor mudou, né? Ele procura, ele quer mais o online, ele quer a coisa imediatamente, e eu acho que eu tenho certeza que esse aplicativo ele vai contribuir positivamente para que essas compras sejam efetivadas, para que o cliente fique satisfeito, sim. Né? Mas aí a gente tem como é que eu vou dizer? Uma questão aí, que é o lojista. Você acha que o lojista itajubense ele é a favor, ele está entendendo que as coisas estão evoluindo, que a tecnologia está aí, que a gente precisa inovar, ou ele é um pouquinho resistente? A gente tem de tudo, né? Todos os cenários. Pessoas, empresários que já entenderam a necessidade dos clientes e qual a ferramenta pode ser útil. Eu sempre falo, ferramenta é ferramenta. A gente tem que sempre focar em que a empresa existe. A empresa existe para atender a necessidade do cliente, gerar valor para o cliente. Se essa ferramenta que hoje está disponível para o lojista, para o empresário,
for gerar, contribuir para entregar uma melhor proposta de valor para o cliente, você deve usá-la. E sempre encarando como uma ferramenta. A ferramenta você pode pegar ela, torcer de um lado, torcer do outro, ou às vezes você nem consegue usar. Toda ferramenta, ela precisa de processo, ela precisa de objetivo, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de métricas. Isso nunca vai mudar na administração empresarial. Por isso que eu sempre falo, a gente não pode perder a essência. A essência do empresariado é isso, atender o cliente através de metodologia. E a ferramenta é uma ferramenta, não é a solução que vai resolver todos os seus problemas. Não é agora tem uma IA e pronto. Você tem que alimentar, você vai ter que treinar esse especialista, né? Muita coisa vai dar errado. Exatamente, você tem que fazer cadastros, você tem que ter uma pessoa ali para ficar por trás, né? Para justamente pegar os erros e tudo mais. Interessante, João, eu acho que faz o link com o que você diz também. Isso tem a ver com comportamento, né? Sim, totalmente total. comportamental. Total. Tanto do lojista quanto do consumidor, né? Sim, sim. Eu imagino que por ser um conteúdo, né, uma espécie de ferramenta muito nova, é normal que haja uma resistência, até pelo fato do fator desconhecimento. Então, quando você não conhece com profundidade a utilidade daquilo, como aquilo pode te ajudar, e parece, em certo sentido, um pouco complexo, é normal que haja essa resistência. Porém, como o próprio Alexandre diz, eu acho que com o perpetuamento dessas ferramentas cada vez mais nítidas no dia a dia, e sendo uma empresa alguém que gera valor para o cliente, hoje, como todo mundo está cada vez mais inserido nesse universo, é muito raro, né, esse comportamento não mudar. Sim. Porque assim, o lojista ele vai ter que acabar absorvendo isso para ele, senão vai ficar para trás, né? Então a gente vai ter aí um divisor de águas, que é comum. Durante a história tivemos vários divisores de águas, né? Quando inventaram, por exemplo, o tear, no começo final da Idade Média, ali mais ou menos, né? O tear, ele simplesmente veio como uma ameaça à mão de obra daquela época, onde todos os serviços eram feitos manual. Mas não podemos negar que o tear revolucionou a indústria, né, no mundo inteiro. Né? Então, quem ficou para trás ali, quem não se adaptou, quem não conseguiu se adaptar. Então, eu imagino que esse comportamento, embora inicialmente seja de resistência, de choque, com o tempo, naturalmente, há uma adaptação que o próprio mercado exige, que a própria população vai buscando, e assim, inserindo, né, entrelaçando esse costume de dois mundos. Sim. E aí, Alexandre, como a CDL, né, enfim, o que a gente pode fazer para aproximar esse lojista dessa tecnologia, dessa inovação? Porque eu acho que, ok, tem a IA, beleza, mas e aí? Então, nosso papel é justamente explicar e oferecer essa ferramenta. E não é uma ferramenta que você pega e copia e cola e de uma hora para outra, em uma semana, todo mundo está usando. Primeiro, as pessoas entenderem o valor. E o que a gente vem fazendo é pegando uma ou duas, três empresas e fazendo um trabalho completinho. Fazendo um trabalho completinho, essa empresa ela vai se destacar. Aí eu nem preciso mais falar sobre a ferramenta, porque o vizinho vai olhar e falar, nossa, o cara está crescendo, está vendendo, o cara está prosperando. O que ele está fazendo? Uma das coisas que ele está fazendo é o atendimento através de inteligência artificial, ou usando a inteligência artificial para outras coisas para gerir a empresa dele. Mas quem está oferecendo é a CDL. Então, nós estamos pegando exemplos para que através desses exemplos a coisa se pulverize mais. Igual você falou, o empresariado, principalmente da Juvax, é muito desconfiado. Super desconfiado, mas... É o típico mineiro desconfiado. Então, é o ver para crer, né? Então, primeiro a gente está seguindo a passos lentos, mas bem sustentado, né? Não está soltando a ferramenta para todo mundo de forma que as pessoas não vão conseguir digerir. E é o famoso boca a boca, né? E aí o caso de sucesso ali, aí o outro fica sabendo, vai falando e as coisas vão acontecendo. E vocês estão abertos a treinamentos, a estar fazendo esse aconselhamento, esse apoio, né, para esses lojistas, né? Exatamente, porque o lojista hoje ele é muito ameaçado pelo comércio eletrônico. Então ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo as margens diminuindo, está vendo as vendas diminuindo, está vendo o caminhão amarelo passando e indo e voltando na cidade o tempo todo. Então isso dá arrepios. Então, para ele não ficar perdido, a CDL é um ponto onde ele pode sentar,
perguntar, tirar dúvidas a respeito de tecnologia que a gente ali está capacitado para poder orientar essas pessoas. Sim. E a gente está vendo também muitas lojas, muitos comércios fechando, né? Então, às vezes, quando identificar alguma questão, o lojista já procurar a CDL, né? Para vocês logo no começo, conseguir identificar, conseguir mudar a rota, né? Acho interessante não deixar a coisa evoluir muito, né? Acredito que vocês também estão abertos para essas questões, né? Porque depois que o resultado já começa a ficar ruim, quer dizer que o negócio já está declinando. Não deixar chegar no buraco, né? Na hora que vê que piorou, algo eu tenho que fazer. Eu tenho resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados vão ser iguais, não tem, ou piores, né? Então o lojista precisa se ligar, né? Precisa ficar esperto aí e não perder tempo, ir atrás da CDL. E é para as pessoas se atualizarem, toda quarta-feira a gente tem um almoço de negócio. Importante, ó, toda quarta-feira, almoço de negócios. Da CDL. E a gente se reúne. Fala para essa câmera aqui. E a gente se reúne em alguns restaurantes da cidade. É uma oportunidade não somente de conversar, trocar ideia e fazer negócio. Principalmente de novidades, principalmente a gente tributária, né? A gente vê muitas novidades tributárias, muitas novidades tecnológicas. E entre si a gente pode fazer negócio, porque às vezes eu estou comprando coisa de fora ou coisa de outro lugar e tem um amigo, tem um cara aqui que também tem princípios e valores e oferece um bom serviço do meu lado que eu possa comprar. Então a CDL serve para isso. Os almoços, eles são divulgados, a pessoa tem como saber, entrar em contato com a CDL. São divulgados principalmente aos nossos associados. É importante a pessoa se associar porque uma instituição forte, ela precisa ter recursos. E a mensalidade que é paga é para ser revertida em outros serviços para o próprio associado. Então é uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública, inclusive reconhecida pelo município de Itajubá. Então nenhum diretor ganha salário, nem o presidente, a gente é trabalho voluntário. E todos os almoços todo mundo paga. Sim. Aí eu vou lá no almoço eu pago. É importante a reunião, né? É importante a reunião. Então, pessoal, quem lojista que ainda não se associou, não fique para trás, entre, né, nas redes sociais, né, da CDL. Provavelmente tem um contato lá, entra lá em contato, se associa para estar participando dos almoços, né? E a partir daí, muita conexão ser feita. Sim, tem muita gente que fez ótimos negócios ali naquela mesa e o pessoal fica muito contente. Então é uma oportunidade muito boa. Sim, e a gente está falando, né, um pouquinho do cliente. Eu acredito que o cliente, não sei se vocês vão concordar comigo, o cliente ele evolui mais rápido que o lojista. Vocês concordam? O que vocês acham sobre isso? É sempre assim, né? O empresário ele tem que sempre ficar atento aos movimentos. E os movimentos do consumidor refletem muito os movimentos da sociedade, o comportamento humano. Por isso que eu sempre falo, né? A gente fala de IA, fala dessa ferramenta que tenta imitar, né? Que na verdade imita o nosso raciocínio, imita o nosso processamento, né, do nosso cérebro, de forma mais rápida para nos ajudar, mas não tem o comportamento humano, ele não sente amor, ele não sente tristeza, ele não sente medo, ele não tem o comportamento realmente humano que é próprio do ser humano, que está infundado, está incluso na alma dele. Então, o lojista que entende muito bem do comportamento da sociedade, das pessoas, e esse comportamento vai se refletir no comportamento do consumo, ele consegue se antecipar. Mas o problema é esse, o empresário que fica só ali em cima do balcão, só automático. Engraçado. É importante a pessoa ser conservadora, mas é importante que ele esteja atento às novidades. Conectada, né? Eu vou te dar um exemplo, que aconteceu na construção civil. A tubulação que atende o ar-condicionado sempre foi e é de cobre. E aí lançou-se uma tubulação de alumínio, muito mais barata. E eu lembro do seu Toninho, que é da Moana, da construtora, ele falou assim, de forma, né, o conservador, né? Não sei, já viu isso funcionando, já viu estragando, porque esse tipo de tubulação, ele vai dar problema daqui 5, 6 anos, então não dá para confiar, porque é uma coisa nova. Aí o que ele falou? Não, vamos esperar, apesar de ser mais barato, vamos aguardar. E à medida como alguns foram instalando,
com 2, 3 anos o negócio já começou a dar problema. Então imagina você num prédio, numa casa, tendo que quebrar a parede para consertar tubo de ar-condicionado porque você quis economizar. O negócio ficou muito mais caro. Então até hoje o material utilizado é o cobre. Isso é um exemplo, né, que a pessoa tem que ficar atento a tudo. Nem tudo que é novidade é bom. Por isso que toda inovação, toda tecnologia tem uma curva, né? Ela começa ali com conhecimento baixo, de repente as pessoas começam a utilizar, quando vem ela dá um boom. Você tem que estar atento nesse início. Opa, apareceu o Bitcoin aqui, o Bitcoin é bom, criptomoeda, não sei, vamos estudar, vamos entender, vamos ver as reações, vamos ver, apareceu outra novidade tecnológica, ou seja, sempre estar atento, ver as reações, começar a testar em escala menor e depois, se o negócio realmente for bom, você implementa. Então tem que ter cuidado, tem que ter esse lado conservador, mas também não pode ficar desatento às novidades. Interessante, uma coisa que você falou também sobre essa questão, né, que o consumidor tem que estar atento às emoções, né? Eu não tinha até então associado que a compra, a venda, ela está totalmente ligada às emoções, né? 100%. Totalmente. E, assim, 100%. Então, e aí, gente, muito interessante, porque eu nunca pensei por esse lado. Se você for analisar, por exemplo, as grandes empresas do mundo, as grandes mesmo, as maiores, Google, Microsoft, enfim, outras, né, os impérios modernos da tecnologia, todos eles possuem um setor de psicologia, um setor de comportamento humano. Então, eles têm lá psicólogos que trabalham para eles, cientistas sociais, psicólogos sociais, filósofos. Por quê? Porque esse pessoal identifica o comportamento, uma tendência, e depois passa para o setor produtivo, como que nós podemos influenciar esse pessoal a comprar, a consumir cada vez mais. E aí, às vezes, o grande, médio, pequeno empreendedor, que não tem um acesso tão robusto a esse tipo de tecnologia ou de mão de obra, né? Não é toda empresa que tem acesso a um capital intelectual tão profundo, ele acaba, às vezes, ficando um pouco para trás, né, Alexandre? Se pegar essas big techs, elas estão dominando o mundo, né, criando verdadeiros impérios, porque elas conhecem completamente como funciona a psicologia humana. Então é por isso que as empresas menores, que não são essas big techs, precisam também estar atentas a isso, né? Porque isso vai influenciar completamente o seu sucesso ou o seu retrocesso. Sem compreender o indivíduo, o ser humano, eu não consigo entender o que ele quer, o que ele vai comprar, como ele vai comprar, o que ele pode, enfim. Então, isso é básico. Não, e faz muito sentido, porque realmente, às vezes o pequeno, o médio, ele não pensa, né? Assim, eu sou muito pequeno, eu não preciso, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, acho que a CDL entra justamente aí, né? Para dar visão, para ampliar a visão desse pequeno empreendedor, né? Desse pequeno lojista. Então, assim, muito interessante. Acho que o pessoal que está nos assistindo, assim, se interessem mesmo né, a saber o que é a CDL, a se associar realmente, porque eu acredito que assim, é só ascensão, né? Sim. E não é usar a tecnologia para qualquer fim, né? Exatamente. Tem um parâmetro moral aí, né? Isso, e esse parâmetro moral, a gente é muito preocupado com isso. Igual o João estava comentando, né? Essa questão de entender o ser humano. O ser humano, se a gente pegar o ser humano de 2000 anos atrás, a essência dele é a mesma de hoje. O ser humano não mudou. Mudou as tecnologias, mudou como a gente está se relacionando, o envolve do ser humano mudou. Sim. Mas, em essência, nós somos iguais ao ser humano de 2000 anos atrás. Sim. E por isso que a gente sempre remete aos conceitos filosóficos e o conceito também de crença, né? Porque o ser humano em si, ele tem um lapso, ele tem um desejo de entender a vida como ela é realmente. E aí que vem o sobrenatural. O sobrenatural é aí que vem a fé. É aí que vem o desejo das coisas, né? De não ficar restrito às coisas fúteis. Se eu me apoiar a coisas fúteis, essa coisa se evapora de uma hora para outra e aquilo que você estava se apoiando desmorona. E você vai junto. Sim. Seu psicológico vai junto, todas as atitudes, sua saúde também vai embora. Sim. Então, a gente acredita muito em coisas que são mais eternas, que têm longevidade, né? E por isso que a gente se preocupa com isso. E essa semana teve uma notícia que eu achei muito interessante,
e que norteia tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa feira, né? A IA realmente ela despontou a um nível tão grande que a Igreja Católica, através do Papa, ele soltou uma encíclica para falar somente desse assunto. Então, se a Santa Igreja Católica, que tem uma instituição de mais de 2000 anos atrás, que tem uma história de entender o comportamento humano frente ao sobrenatural, está se preocupando com isso e realmente porque isso está impactando de forma séria nas vidas das pessoas. Então ela está vamos dizer assim, até se antecipando. Sim. Exatamente. E a Igreja Católica é uma instituição extremamente conservadora. Totalmente. E ela está falando de um assunto totalmente atual. Exatamente. E aí por quê? Porque ela entende através da doutrina, entende através dos preceitos, de tudo que veio desde a época de Jesus, para trazer para a nossa vida, para que o ser humano não se perca. Sim. Ou seja, trocando em miúdos, né? Igual eu falei no início, achar que a ferramenta é o que é mais importante na vida, seja do empresário, seja para o ser humano, ou, por exemplo, o ser humano acreditar que isso aqui é a vida dele, ele ficar assim, passando, achando legal, pelas informações e perdendo a essência. Exatamente. Sim, e acho que a dica que fica aí, né, com essa questão do Papa não tem para onde a gente fugir. Né? A IA está aí, a inovação, a tecnologia, a gente tem que se adequar, não tem o que fazer. E aproveitando até, né, essa questão de longevidade também, qual o futuro que vocês enxergam para Itajubá nessa questão tecnológica, né, de inovação, até mesmo a CDL, o que vocês enxergam para frente? Quando a gente fala de Itajubá, ela tem vamos dizer assim, um ecossistema reconhecido no Brasil inteiro. Então, para Itajubá é um caminho sem volta. Não adianta aqui falar que isso aqui não traz resultado, é que a pessoa está por fora. São mais de 100 startups, 50 aqui, só 50 aqui na INCIT, são mais de 100 formados pela Inovar e pela INCIT, e tem empresas já graduadas que contratam e também geram empregos de alto valor agregado. São pessoas que prestam serviço onde o salário é um salário alto. A pessoa que tem um salário alto, ela acaba também não utilizando os serviços públicos, porque ela tem seu plano de saúde, ela tem seu carro, ela não sobrecarrega os serviços públicos, diferente de uma cidade que atrai fábricas onde a mão de obra é mais operária. Essa quantidade de pessoas que vêm ou também que ficam na cidade sobrecarregam serviços públicos. Itajubá optou não por crescer, mas ter qualidade. E o caminho é que a essência de Itajubá vem da tecnologia, desde a Unifei, da fundação da Unifei e outras escolas, mostra que o que é a essência de Itajubá é a tecnologia, a gente tem que investir nela. E aí é nesse ecossistema de crescimento mútuo, né, que a gente acredita. Sim, acho que é importante. Eu acho que não tem volta, né? Não tem volta e, assim, Alexandre, puxando um pouco para a minha área, né, estava ouvindo você falar de Itajubá, do ecossistema, e é muito interessante a gente entender que Itajubá, a população itajubense tem uma cultura local interiorana muito forte, inclusive no aspecto que a gente está falando, que é o aspecto religioso. Itajubá é uma cidade naturalmente religiosa, né, predominantemente cristã, especialmente católica, porque ela foi fundada por sacerdote católico, e é natural que nós vemos Itajubá, por exemplo, como um exemplo claro e nítido que se conecta diretamente com essa nova encíclica do Papa Leão XIV a respeito da IA, porque Itajubá tem um público que tem uma cultura cristã mais conservadora e, ao mesmo tempo, tende a um desenvolvimento altamente tecnológico comparado a outros municípios da região. Então, você pega Pouso Alegre, Extrema, são mais desenvolvidos em termos industriais, Sim. mas a tecnologia, o coração dela está em Itajubá, não está nessas cidades. E aí a gente percebe com isso que a cultura tradicional, ela não é antagônica ao desenvolvimento tecnológico, pelo contrário, ela pode ser até mesmo complementar. O que acontece é que esta cultura, ela pode moldar essa tecnologia para que ela vá para uma direção correta e não incorreta. A própria encíclica Magnificat Humanitas, que é do Papa Leão XIV, ela fala muito sobre a questão da tecnologia servir ao homem e não o contrário,
E ele dá exemplo alguns riscos que ela pode trazer, como por exemplo, máquinas de guerra autônomas que não têm um discernimento moral na hora de executar um indivíduo, assim por diante. E, ao mesmo tempo, a encíclica ela deixa o tempo todo claro que a tecnologia por si só não é ruim, mas que ela é uma ferramenta. Então, quem vai moldar a sua direção, o seu parâmetro moral, é o ser humano. Ele precisa entender que ela é uma ferramenta material, portanto, ela não é dotada de nenhum comportamento, de moralidade, de discernimento, e com isso encaminhá-la da maneira correta, né? E ao mesmo tempo a gente percebe uma grande crise hoje, talvez até mesmo emocional, psicológica, que nós estamos numa era cada vez mais tecnológica e uma era com cada vez mais dificuldades emocionais, pessoas com problemas psicológicos, etc. Por quê? É como a tecnologia? Bom, é culpa em parte, mas não dela, porque ela não tem discernimento, ela não tem pensamento. A culpa é do olhar que as pessoas estão dando para essa tecnologia, colocando aquilo como fim último das suas vidas. E aquilo não é. Aquilo é um meio e não um fim, né? E eu vejo que Itajubá possui, ao mesmo tempo, essa alavanca de desenvolvimento muito forte por trás, né, na retaguarda, essa cultura que protege que esse desenvolvimento não seja desenfreado ou desorganizado. Então, assim, Itajubá através desse conceito, talvez uma das cidades únicas no Brasil, sim, ao poder equilibrar muito bem, sim, esses dois parâmetros. Né? E ele fala muito do bem comum também. Do bem comum, exatamente. Concordo. Que é o que você falou que o ecossistema traz para Itajubá, ou pode trazer para Itajubá. Sim. Você não sobrecarrega serviços públicos, você gera, às vezes, uma mão de obra mais qualificada e também com uma remuneração melhor, você influencia positivamente, economicamente, a cidade. Então, é um ecossistema tecnológico impactando e gerando benefícios, não apenas para o empreendedor específico, para o empreendedor individual, para aquela empresa que visa lucro, mas até mesmo esse lucro todo ele é revertido em um resultado bom, né, bônus comuns, né, no latim, né, aquele bem que é comum a todos, aquele bem que todos usufruem de acordo, claro, com a sua participação. Então, assim, não há uma incoerência, né, Alexandre, em desenvolvimento tecnológico para uma empresa e moralidade. Pelo contrário, há, de fato, aí um caminhar juntos, uma consonância muito significativa, e eu acho que esse trabalho hoje que a CDL faz em Itajubá, buscando logística para compreender a inevitabilidade da tecnologia, mas ao mesmo tempo segurar essa ética, essa moralidade e visando não apenas o desenvolvimento individual, mas o desenvolvimento social, isso já é de grande tamanho e eu imagino que poucas instituições fazem esse trabalho que esse CDL Itajubá tem se preocupado aqui. Sim. E é o que as pessoas que vêm de fora enxergam Itajubá como algo positivo, né? Todo mundo preocupado com um todo. É a FACESM, a FEP, todas as instituições, a CIEI, o CIMEI, todo mundo está preocupado com a cidade. Porque existe um grande amor pela cidade. Sim, é fácil de ser amado, não é à toa. Quem é de Itajubá gosta de Itajubá e ama Itajubá e não quer sair daqui de jeito nenhum. Quem não é de Itajubá tem procurado Itajubá para o pessoal que está aposentando, que mora em cidades grandes, tem vindo para cá. Exato. Né? Exato. Eu encontro muitas pessoas, converso muito com pessoas. Você é daqui? Não, eu vim, né, me aposentei, resolvi, comprei um sítio aqui e veio para cá. Então a gente vê muito isso também, né? Pela qualidade de vida mesmo que a cidade proporciona, né? E a qualidade de vida transparece na qualidade dos serviços públicos, né? Seja no hospital, seja na educação, sim, mas também na essência do povo em si. Igual os alunos têm um carinho muito grande pelo professor, sim, assim como o associado da CDL acaba tendo um carinho com a CDL, assim como as pessoas em si, um se preocupa com o outro, a pessoa que vem de fora olha e vê isso aqui, na minha cidade não tem isso. É engraçado. Aí quer morar aqui, porque é diferente. Engraçado você falar isso, meu esposo ele não é de Itajubá, ele é de outra cidade. E aí, quando a gente vai sair em casa, eu não tranco a porta. Aí, como assim? Você não vai trancar? Você não tem perigo, fica tranquilo. Aí eu falei, não tô entendendo, se acontecer alguma coisa, a minha vizinha vai me avisar. Aí, não tem isso onde eu moro. Aí um dia ele foi comprar um produto e aí a dona não estava. E a pessoa que estava, não pode levar, depois
depois você paga. Você paga, é. Ele falou assim, eu fiquei com medo de levar e tal, mas isso só tem aqui. Então se você tipo, for numa loja, for passar um cartão, alguma coisa não der certo, tem problema. Tranquilo. Depois você me manda o Pix e tá tudo bem. Exatamente. Então isso é muito único de Itajubá, né? Acho que essa essência que você falou ficou marcada, né? A essência itajubense, ela é diferenciada, Sim, né? sim. E eu já morei muitos anos fora de Itajubá e quando eu estive fora de Itajubá, o que eu mais queria voltar. Quando eu estava aqui com 17 anos, o que eu mais queria sair. Porque jovem, né? Você quer ver coisa diferente. Né? E serviu para me mostrar que não, o bom está aqui mesmo, né? Para valorizar a nossa terra. E o que eu sentia falta quando eu estava fora de Itajubá era justamente o que eu tinha aqui, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você está meio chateado em casa, meio, vamos dizer, desmotivado. Aí você anda pela rua, sem propósito nenhum. Você tem certeza, você vai encontrar um cara, um amigo, um conhecido, que você vai conversar, quando você já está na casa dele fazendo churrasco. Concordo. Sem combinar nada. Exatamente. E outra, lá fora você não tem isso. Não tem. A cordialidade também é todo mundo. Fala bom dia, boa tarde, né? Sim. É uma coisa, uma preocupação em não jogar lixo no chão. Eu percebo muito isso. Eu acho que é muito de Itajubá isso. Sim. É característico daqui. Tem que ser preservado. Exatamente. E agora a gente já tá chegando no final, meninos. Passou super rápido. Passou rápido, Não tem mais, vamos conversar mais. Tem algum assunto que vocês não abordou, vocês queiram abordar? Não, praticamente esse, a importância, né, dessa encíclica, o quão é importante para a nossa vida, para reforçar que nós estamos no caminho certo. Sim. Se o Papa, né, da Igreja está preocupado com isso, realmente, e nós estamos preocupados com isso, mas ao mesmo tempo reconhecemos a funcionalidade da ferramenta, o quão ela é útil, não negar que ela é uma coisa boa, mas que ela pode ser usada de forma ruim. Sim. E é o que está escrito nessa encíclica, a gente fica muito contente, né, João? Exatamente. Eu acho que esse contexto, né, de reconhecimento dessa tecnologia mostra que nós podemos utilizá-la de bom grado, desde que, obviamente, esteja aí bem orientada, com uma consciência bem fundamentada. Eu imagino que o desenvolvimento, se ele tiver essa âncora moral do qual conversamos aqui, do qual existe em Itajubá, ele vai ser cada vez mais rápido e seguro ao mesmo tempo. A gente percebe em alguns países que possuem uma dificuldade moral, às vezes até mesmo o sentimento religioso já quase esquecido, né? Grande parte da Europa tem perdido essa cosmovisão. Você percebe que eles acabam ultrapassando o fim da tecnologia para coisas ruins. Então você vê guerras, você vê muitas vezes condenações injustas à morte, enfim. Porque não há essa visão, né? Esse conceito que eu chamo de conceito teleológico. Não é teológico, mas teleológico. Telos do grego vem do fim, ou seja, é você reconhecer o fim daquilo. Né? Qual que é o fim específico daquilo? É esse, né? E não te trazer felicidade, mas sim auxiliar no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim. Então, esse reconhecimento teleológico da tecnologia e vendo Itajubá caminhar com esse conceito muito bem fundamentado, eu acho que clarifica um pouco e vai totalmente ao encontro da encíclica do Papa. Né? Acho que Itajubá foi a cidade de laboratório que ele consultou essa encíclica, que é o mais alto documento que o Papa pode escrever. E para a gente terminar mesmo, eu queria, além, né, um conselho que vocês dão para quem quer empreender, para quem quer começar, além de se associar à CDL, né? Qual seria esse conselho? Quem quer começar agora a aprender, primeiro a pessoa precisa ter um autoconhecimento muito bom para saber se aquilo empreender é aquilo que ela quer mesmo. Entender o que é empreender é entender que a pessoa ela tem que ter um propósito muito forte para aquilo que ela está construindo. Porque não é uma coisa fácil, você vai entrar no meio de uma tempestade. Empreender no Brasil é você entrar no mar com aquela tempestade muito forte. Então, se ela souber que ela tem um objetivo, ela tem uma constância de propósito, ela tem noção que ela vai cair, ela vai ter problema, mas se ela tiver perseverança, tiver fé e constância, se ela tiver isso dentro dela, se tiver esse desejo, ela pode empreender. Se ela tiver esse desejo e suportar as tempestades, ela pode empreender. Senão, não empreenda, porque vem muito desse perfil. Entendi.
Então, buscar sempre referência, seja na internet, seja em outras empresas que prosperaram, seja com o vizinho do lado, seja com a amiga que abriu um negócio. Nas mulheres empreendedoras tem N cases aí de sucesso. Sim. Ou também de pessoas que podem ter abrido um negócio, fechou, foi para outro negócio. Ou seja, teve experiências que podem se associar, a pessoa pode associar a vida dele, né? A vida dela, e poder empreender. Então, buscar conhecimento, buscar referência, não dar tiro no escuro e ter essa constância de propósito, é a sugestão que eu dou, além de buscar CDE. Para complementar, eu diria que buscar sempre a aquisição de virtudes. Porque o empresário, como o Alexandre disse, no Brasil, principalmente, ele precisa ter uma série de virtudes para continuar a dar certo. Então, resiliência, primeiramente, né? Buscar a virtude do discernimento, para saber se de fato aquilo é a vontade dele. Sempre estar atento à virtude da justiça, para não causar mal a ninguém durante seu crescimento. Né? A gente cresce ouvindo que só dá certo quem é desonesto. Bom, não é verdade isso. A gente pode dar certo temporariamente, mas não é perene. Sim. Ele não vai deixar um legado, né? E os maiores empreendedores da humanidade, em termos de legado, eram pessoas com virtudes. Então, buscar essas virtudes, reconhecê-las que sem elas o nosso fim é rápido, né? E através dessas virtudes, desse lastro moral, entender que o medo ele não inexiste. Ou seja, não é porque a pessoa não só enfrenta quando ela não tem medo. O corajoso é aquele que enfrenta apesar do medo. Eu acho que o empresário no Brasil pode ser definido como isso. Um cara corajoso que tem medo, mas enfrenta apesar do medo. Gostei, isso mesmo. Meninos, mais uma vez, obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo. E pessoal, né, nos sigam nas redes sociais, tanto no Instagram, no Spotify e no YouTube. Certo? Até mais. Um abraço.